Sr. Professor Luís Carlos Ferreira do Amaral é docente do Departamento de História e de Estudos Políticos e Internacionais da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, investigador do Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória e membro do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Tem lecionado sobretudo nas áreas da História Medieval de Portugal e da História Medieval Ibérica, História Geral da Idade Média e História da Igreja em Portugal. No que respeita a temas de investigação, tem privilegiado estudos sobre o povoamento e a organização social do território, nos séculos X a XIII, e instituições eclesiásticas medievais portuguesas. É autora de dezenas de estudos publicados, várias obras e livros, de que se destacam o livro da Momadona, cartulário do Mosteiro de Guimarães, o livro Um Poder entre Poderes, nos 900 anos da restauração da Diocese do Porto e da construção do Cabido Portugalense, e em colaboração com Mário Jorge Barroca, Castelo de Guimarães, livro guia do Centro Interpretativo, e ainda Teresa, a Condessa de Rio. Tem a palavra o Sr. Professor Luís Carlos Ferreira do Amaral. Celebrando neste dia em que se comemoram vários eventos maiores da nossa história, o Tratado de Zamora, ou Acordo de Zamora, como lhe queiram chamar, ocorrido no dia 4 e 5 de outubro de 1143. Evidentemente, no curto espaço, e como não poderia deixar de ser, que esta cerimónia contempla, é difícil explicar todas as implicações que o Acordo de Zamora teve. Vou fazer um esforço de contenção e de brevidade, já que isto levar-nos-ia longe e necessariamente no fim teria, como o Padre António Vieira costumava dizer, pedir desculpa porque o tempo era escasso para ser mais breve, não é? Portanto, o tempo era demasiadamente escasso para ser mais breve. Ora bom, a primeira noção de que deveremos ter em relação à nossa história, e que não lhe retira nenhum mérito, é que não há Portugal antes de Portugal. Todas essas tentativas de remontar as origens de Portugal para um mítico passado, lusitanos, etc., que foi comum em toda a Europa, não é exclusivo de Portugal, é hoje, uma inverdade histórica, perfeitamente explicável. Portanto, Portugal acontece a partir de um determinado momento e é uma construção longa que segue ainda hoje. Nós aqui presentes e todos os nossos concidadãos somos os mais recentes atores do processo da construção de Portugal, que segue, como construção humana que é, segue em frente. Ora, não havendo Portugal antes de Portugal, ele começa a ser construído. Não como hoje se faz, não havia nenhuma entidade que reconhecesse de um dia para o outro a existência de um Estado. Portanto, a construção de Portugal é longa, mesmo na sua primeira figuração, que é indiscutivelmente uma figuração de natureza política, muito antes da nação, esse sentido de pertença a uma comunidade comum e una, aparecer. Ora, o ator primeiro, não há volta a dar-lhe, é o rei Afonso Henriques. Não é o único. Hoje estamos aqui a celebrar sobretudo a figura do rei, mas está longe de ser o único. Há um escola de pessoas e das quais nós conhecemos, não apenas os nomes, mas, enfim, elementos suficientes para as respectivas carreiras, na dimensão política, militar e dimensão eclesiástica. E, portanto, seria muito injusto que resumíssemos tudo à figura do rei, mesmo estando perante alguém de uma envergadura incomum, já na altura, e que não necessitava de toda essa mitificação com que foi compreensível, mas com que foi revestido ao longo dos séculos, porque aquilo que nós sabemos hoje dele comprovadamente faz dele, mesmo no século XII, uma personagem incomum. Ora, a verdade é que Afonso Henriques, como não havia Portugal, não nasce rei. Afonso Henriques faz-se rei, constrói a sua realeza. Ele não é filho de rei. Ele, quando muito, pode invocar, e vai fazê-lo desde o início, a circunstância de ser filho de Teresa, mas sobretudo neto do imperador. É através dessa ligação a Afonso VI que lhe corre nas veias o sangue régio leonês. E é esse que ele e os seus apoiantes vão utilizar sabiamente, diremos nós, politicamente, diplomaticamente, para afirmar a sua realeza. Por isso, todo o processo da construção da realeza de Afonso Henriques é um conjunto de passos que vão sendo dados e que vão permitindo dar os seguintes. Isto é, não há uma planificação, como nós hoje gostaríamos de entender, um projeto que é desenhado, não. É um projeto que se vai construindo. E cada momento que ele vai atravessando, cada momento que ele vai vivendo, cada passo que vai dando, permite-lhe dar o seguinte passo.
O primeiro indiscutível é, estando aqui em Guimarães, dificilmente poderíamos deixar de invocar o 24 de junho de 1128. É o ponto zero, se quiserem. É o momento em que o infante chama a si, o jovem infante, e o seu grupo, os barões portucalenses, chamam a si o controlo político neste território. Num primeiro momento, São Mamede nada mais significa aquilo que nós, em linguagem corrente, diríamos um acerto de contas locais. São os poderes locais que querem retomar plenamente a autoridade política e militar e, sobretudo, o controle da fronteira face à presença de grandes senhores galegos e de alguns apoiantes portucalenses. O que ninguém podia adivinhar é que o jovem infante, utilizado nesse momento, e não há outra forma de o dizer, como uma espécie de legitimação, uma espécie de estandarte, acabasse por seguir o caminho que seguiu. E, sobretudo, os grandes senhores portucalenses dificilmente poderiam conceber que o jovem infante, de um certo ponto de vista, lhes ia, e peço desculpa pela expressão, passar à perna. Portanto, 1128, o 24 de junho, é um momento decisivo. Inseta-se aí um processo que vai ter momentos vários e, abreviando, acabará por chegar a 1143. Mas 1143 é incompreensível sem que tenhamos conta daquilo que ocorre em Ourique. Rigorosamente, nós não sabemos o que é que aconteceu em Ourique. Nem sabemos sequer onde foi Ourique. Mas ninguém duvida da existência de Ourique. Ourique existiu e, para lá de um feito de armas notável, a primeira grande vitória do infante sobre os muçulmanos, digamos a prova dos 9 das suas competências guerreiras, o que interessa em Ourique é sobretudo a rentabilização política que se vai fazer de Ourique. Ourique terá ocorrido no verão de 1139 e o que nós sabemos é que antes do ano chegar ao fim ou no início de 1140, a documentação, enfim, não nos permite maior acerto, pela primeira vez documentos do interior da terra portucalense designam Afonso Henriques como rei. É um momento decisivo, quer dizer que as mais-valias políticas e militares adquiridas na batalha permitem dar este passo seguinte e intitular-se rei. Chama a atenção que é rei dentro do território portucalense e não fora do território portucalense. Nesse momento não há reconhecimento externo nenhum. É também preciso termos em conta, e é um indicativo de alguém que aspirava a ir mais longe, e ele e aqueles que o envolvem, insisto, em todo o projeto da realeza de Afonso Henriques há uma, digamos assim, sofisticação política e diplomática que exigia preparação. No momento, os únicos que tinham preparação para isso eram os eclesiásticos. Primeiro, o grande arcebispo Dom Paio Mendes e o não menos grande e talvez maior Dom João Peculiar. São as pessoas, digamos assim, os mentores deste projeto. E a verdade é que, desde o primeiro documento de Afonso Henriques como senhor da terra portucalense, nunca nos documentos ele é referido como conde ou como duque. É sempre referido como príncipe ou como infante. Significa que ele não alude às funções, mas alude ao sangue e à linhagem. Isto, tendo em conta o que vai ocorrer de seguida, é claramente uma estratégia. Portanto, ele nunca se vincula a nenhum título que designe uma função. Ele era filho de condes, portanto, naturalmente seria conde. Nunca os documentos dentro da terra portucalense o designam como conde. Portanto, o príncipe que é, dá um salto considerável a partir de 1139, considerando-se rei. Como sabem, toda a mitologia que se vai criar em torno de Ourique e do famoso milagre de Ourique, não interessa discutir se aconteceu ou não, interessa sim que foi transformado num facto interpretativo, apela para uma dimensão muito clara da realeza de Afonso Henriques. Mais uma vez, isto é de uma clara sofisticação política e diplomática, ou seja, na impossibilidade, diríamos nós, de seguir um processo, entre aspas, normal, de reconhecimento pelo monarca de Leão e Castela e pelas entidades externas, o papado, vai-se encontrar uma alternativa. Todo o mito de Ourique serve para explicar a inexistência de um documento formal que reconheça a Afonso Henriques o título rei. Apelar-se-á a toda a sua dimensão guerreira. O mito não vale a pena aqui recordá-lo, todos o saberão de cor, certamente. E o que é que o mito exalta? A dimensão guerreira. Ele é rei, antes de mais, porque é um excepcional guerreiro. É no campo de batalha que ele se faz rei,
dispensando todo e qualquer outro tipo de reconhecimento que não seja o reconhecimento da própria divindade através do milagre. Portanto, digamos, entre aspas, toda a burocracia é limpa através do mito, não exigindo qualquer explicação, porque a prova de armas foi de tal ordem que são os próprios guerreiros que, pela primeira vez, alçando no pavês o escudo de combate, o grande escudo de combate a pé, o declaram rei. Ele é feito rei, no campo de batalha não necessitava mais nenhum reconhecimento. Mas isto é o mito que será construído provavelmente ainda já em vida de Afonso Henriques, mas que virá depois. No momento as coisas não eram tão simples. E, portanto, a Batalha de Eurique está indissoluvelmente ligada àquilo que será o Acordo de Zamora em 1143. Há aqui uma sequência lógica. O que é que tem de novidade o Acordo de Zamora? Não era a primeira vez, ou o Encontro de Zamora, não era a primeira vez que Afonso Henriques se cruzava com o primo, não era a primeira vez que Afonso Henriques declarava implícita ou explicitamente a sua vassalagem para com o imperador. De outra forma, as coisas não poderiam ter acontecido. Assim aconteceu em 1127, no ano anterior à Batalha de Samamed, quando Afonso VI, acabado de chegar ao poder e circulando pelos seus novos territórios, vem impor a sua autoridade. Afonso Henriques terá sofrido, terá aguentado, no sentido mais literal, o cerco de Guimarães, e, portanto, o cerco só se dissolve porque Afonso Henriques reconhece a suzerania do monarca e imperador Afonso VII. Assim acontecerá em 1137, 10 anos depois, no chamado Acordo de Tui, no qual tem uma influência determinante, praticamente nas vésperas de morrer, o grande arcebispo Dom Paio Mendes, o verdadeiro tutor de Afonso Henriques. Assim vai acontecer em 1143. Pela terceira vez, Afonso Henriques não podia deixar de reconhecer a suzerania do imperador da Espanha. Há, no entanto, diferenças consideráveis e é isso que transforma, finalmente, Zamora num momento decisivo, num momento de viragem, no amadurecimento desse processo da afirmação da realeza de Afonso Henriques. Há dois fatores que fazem de Zamora algo de totalmente distinto, que não acontecerá antes, nem volta a acontecer depois. Em primeiro lugar, Afonso Henriques já se intitula rei e Afonso VII não levanta nenhum problema, pelo contrário. Durante o período em que estão juntos em Zamora, em 1143, em outubro, são editados, produzidos, dois documentos de Afonso VII em que se trata Afonso Henriques explicitamente por rei. Portanto, há aqui um reconhecimento tácito. Não haveria grandes problemas para o imperador, ele era imperador e, portanto, poderia ter reis na sua dependência. Afonso Henriques não era o primeiro e só o trata assim porque Afonso Henriques naturalmente aceitou essa suzerania. Mas o segundo elemento que marca a diferença é o facto de esta reunião ter sido mediada por um legado papal. Era a primeira vez que numa questão interna do reino de Leão e Castela, ao qual a terra portucalense continuava a pertencer, foi necessário recorrer a uma autoridade externa para regular as relações entre os dois primos. O que estaria em causa nesse momento não era tanto o título reis de Afonso Henriques, mas certamente as questões no Sul e a conquista no Sul. A demolição do Império Almorávida abria, digamos, grandes oportunidades para o avanço da conquista cristã. E deve ter havido, da parte de Afonso VII, todo o interesse em que ficasse esclarecido o que é que estava reservado a cada um. Provavelmente foi por isso. Mas a verdade é que, para se entender com o primo, à terceira vez já não foram suficientes as autoridades hispânicas, veio um legado externo. José Matoso, nosso grande historiador, viu com muito acerto este momento decisivo, tal como Herculano já tinha visto, José Matoso talvez tenha ido mais longe, e com uma expressão muito simples diz tudo o que interessa em Zamora. Zamora é o início da internacionalização da questão portuguesa, isto é, resolver o problema português, que começava a ser um problema no seio da coroa de Leão e Castela, já não se fazia exclusivamente à custa de instâncias internas. Ora, do ponto de vista político e diplomático, isto é, foi uma jogada verdadeiramente genial. E uma jogada genial que será complementada, reparem, Zamora em 4 e 5 de outubro,
Os monarcas devem ter permanecido mais alguns dias juntos, que levam à emissão dos documentos que estava a falar, e antes do ano terminar, em 13 de dezembro, o mesmo legado papal que esteve presente, o cardeal Guido da Vico, que aliás já tinha vindo outras vezes à Península Ibérica e estava cá em funções, sobretudo, de natureza eclesiástica, e foi chamado para mediador dessa, digamos, nova relação, desse novo entendimento que se estava a realizar. Antes do ano terminar, Afonso Henriques escreverá ao Papa uma carta, ou melhor, não é ele que a escreve, é o arcebispo de Braga, mas em nome do rei, oferecendo-se como Miles Sancti Petri, quer dizer isto, cavaleiro de São Pedro, ou seja, vassalo da Santa Sé, pagando uma determinada verba, reconhecendo o Papa como seu suzerano e solicitando não apenas o reconhecimento do seu título régio, mas também a dignidade de reino para a terra de Portugal. Todos sabemos em que é que isto resultou. A carta demorou cerca de 2 anos a ser respondida e quando veio, enfim, se a diplomacia portuguesa já dava sinais de grandes capacidades, a diplomacia papal estava muito acima. A carta é muito interessante, que o Papa congratula-se por tudo, não responde diretamente às perguntas que lhe são pedidas e, no fim, assina, dirigindo-se a ti, meu filho predileto Afonso, Duque dos portucalenses. Portanto, isto é uma espécie de ninho. Nem diz não, nem diz sim. Levar-nos-ia longe explicar porque é que o papado, digamos, age desta maneira, seja como for, a partir desse momento, a questão portuguesa, porque passa a ser a questão portuguesa, necessita de uma mediação internacional. É esse o grande, digamos, significado de Zamora. Mesmo o não reconhecimento papal, que levará ainda 30 anos, não significa de modo algum que a realidade não continuasse a avançar. O reconhecimento de 1179, a famosa bula Manifestus Probatum, desculpem a expressão, vem a propósito, é chover no molhado. É reconhecer uma realidade que já ninguém negava, nomeadamente no interior da Península Ibérica, veio tardiamente, mas a realidade era já um facto consumado, a existência de um reino e a existência do rei. Portanto, Zamora, concluindo, significa essa viragem. Os ingredientes que estão presentes em Zamora significam que se subiu mais um patamar. A questão portuguesa passa a ser uma questão mais complexa do ponto de vista político e diplomático. Definitivamente, Afonso Henriques é rei e transforma-se, sem dúvida nenhuma, na primeira face visível daquilo que será Portugal. É o primeiro sinal num território que ainda está longe de estar construído, num território que é uma extraordinária manta de retalhos, entre os velhos cristãos nortenhos, as comunidades moçárabes do centro, as comunidades muçulmanos e dos judeus do sul, não há praticamente relações nenhumas. O único polo de relação, o primeiro a aparecer, é precisamente o facto de haver alguém que se designa como o rei de Portugal, que era algo que não existia até aí. Portanto, esta longa construção continuará, a partir de Zamora ganha uma escala e uma dimensão que não tenha tido até aí. Devemos homenagear Afonso Henriques, sem dúvida nenhuma, mas ele é apenas o ponto de partida. Mas a homenagem só fica completa quando pensamos em todos aqueles, não sei se se designariam ainda propriamente como portugueses, como portucalenses garantidamente, que em torno de Afonso Henriques foram preparando estes vários passos e tornando-os cada vez mais substanciais. Entre eles, e não é por ser, enfim, as minhas áreas serem as da história da Igreja, é indiscutível a figura, que quero aqui sublinhar também, ao homenagearmos Afonso Henriques na sua dimensão política, não podemos nunca esquecer a figura do grande arcebispo Dom João Peculiar. Dom João Peculiar é indiscutivelmente o braço direito de Afonso Henriques em tudo o que respeita não apenas à matéria eclesiástica, mas também à matéria diplomática. Convirá lembrar que, enquanto arcebispo de Braga, desde 1138 a 1175, João Peculiar faz 7 viagens a Roma. 7. Para tratar necessariamente de assuntos eclesiásticos, mas garantidamente dos assuntos políticos. Mesmo tendo morrido antes ele morre em 1175, é o grande obreiro que culminará com a emissão, é o homem que está por trás da bula Manifestus Probatum de 1179, como digo, mesmo reconhecendo um facto consumado, não deixa de ser relevante.
Portanto, 1143 merece ser celebrado sem dúvida nenhuma. É um grande momento de viragem e um amadurecimento do processo do que virá a ser a independência de Portugal em torno de Afonso Henriques. Muito obrigado.